Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, ainda em pé, vamos ler 5 versículos. Atos capítulo 9, verso de número 1. Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, diga toda a igreja comigo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, pode dizer comigo, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Diga para quem está perto de você, Deus vai falar com você, eu creio. Você pode se sentar. Quando você vê essa imagem do tema dessa mensagem, talvez sem precisar ler o texto, você vê um personagem bíblico caído no chão, com uma forte luz. E você se lembra, talvez, do personagem mais famoso da Bíblia, ou do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, que primeiramente se chamava Saulo. Saulo no caminho de Damasco. Eu estava pensando em intitular essa mensagem do caminho de Damasco, de como Deus lida com os cabeças duras. Você conhece algum irmão cabeça dura? Quem está do seu lado é cabeça dura, fala para ele, você é cabeça dura, meu irmão, você às vezes precisa de cair do cavalo. Alguns acham que Paulo estava no cavalo e caiu do cavalo. A Bíblia não fala se ele estava numa montaria, se ele estava a cavalo ou não. Mas é óbvio que ele caiu diante daquela luz. Eu quero te falar sobre o caminho de Damasco, o que ele representa, o que significa um caminho espiritual, da qual o apóstolo Paulo passou e que eu e você podemos passar também. É interessante quando eu fui estudar o nome Damasco no grego, que é oriunda de uma palavra também hebraica, se fosse traduzir o nome, o significado é silencioso é o tecedor de pano de saco. Dá para entender alguma coisa com esse nome? Silencioso é o tecedor de pano de saco. É o significado da capital da Síria, uma grande cidade importante chamada Damasco. E talvez o personagem mais famoso é esse rapaz chamado Saulo de Tarso. Talvez você não conheça a história. Ele era um fariseu zeloso da lei, um judeu e de fala também grega, e ele estava feroz perseguindo um povo da qual ele apelidou o povo do caminho, e ele estava prendendo os crentes em Jesus, os discípulos de Jesus, e ele estava com cartas para ir para Damasco e aprisionar os crentes que ele achasse, porque ele achava que estava fazendo um favor para Deus. Esse é o problema. Então Deus coloca ele num lugar de desconforto, o lugar da queda, o lugar da prensa, o lugar de ser exprimido, o lugar de cair da zona do conforto, literalmente cair do cavalo, ou cabeça dura, quebrar a cara. E é aí que acontece um dos eventos mais importantes da história da igreja. Estudiosos acreditam que depois de Pentecostes, o evento mais importante que nos abençoou foi a conversão desse camarada chamado Saulo. Deixa eu te dizer, nem todos os cultos Deus traz você para você se sentir bem. Muitas vezes, alguns cultos, a mensagem, o culto inteiro, é Deus te tirando da zona do conforto, é Deus te confrontando, é Deus te espremendo, e nem todos os cultos é para você se sair se sentindo bem. Muitos cultos, Deus, Ele te aperta, Ele te confronta, Ele mexe com você de tal maneira, para que você saia da zona de conforto e você cresça, para que você avance. E essas experiências, como o de Saulo, são experiências para mudar o destino, para mudar o caminho. Deus coloca ele numa zona de desconforto chamado caminho de Damasco. É ali, no caminho de Damasco, onde a luz resplandece, mas nos cega. Eu quero trazer esses princípios aonde é um lugar espiritual de confronto para você mudar de rota, mudar de destino, mudar o seu futuro. Deus te faz crescer, Deus te faz avançar. Vamos olhar para a vida desse homem, que experiência ele tem.
Aonde é a primeira vez no livro de Atos que aparece o nome Saulo? A primeira vez que aparece está em Atos 7:58. Acompanha comigo na sua Bíblia. Aqui, Saulo, você sabe que o nome Saulo significa pedido de Deus, ou pedido a Deus, seria o nome Saulo. E depois foi conhecido como Paulo, o grande apóstolo. Aqui ele aparece consentindo na morte de Estevão, um grande homem de Deus, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da fé, e ele morre aos pés desse jovem chamado Saulo. Atos 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nessa grande perseguição, um dos pivôs, um dos personagens de linha de frente, é esse Saulo. Esse camarada quer botar para quebrar, e ele quer perseguir todo cristão, todo judeu que ele achasse pelo caminho. O verso 3 de Atos 8. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Você vai ver que ele não queria apenas prender, mas ele consentia na morte desses cristãos da igreja primitiva. Atos 9, verso 1, fala que ele respirava ameaça e morte. Está um homem que ansiava ver crente morto. Há um instinto assassino nesse homem contra os discípulos do Senhor. E aí ele vai até os sumos sacerdotes, e ele pede cartas de autorização. Ele queria estar legitimado, ele queria estar coberto de razão, e ele sai na sua empreitada contra os crentes. Aí a pergunta é: está aqui primeiramente um homem mau? É um assassino? É um homem perverso? É um homem ímpio? É um homem que tinha prazer em ver família morrer, pai de família morrer, inocentes morrerem? Será que essa é a personalidade de Saulo, da qual a Bíblia nos mostra? Se você for a fundo e for mergulhar, você vai ver que não. Ele não era um homem mau. Na verdade, ele se achava muito bom, zeloso pela sua lei, pela sua religião. Ele era um homem tão zeloso, um fariseu tão zeloso, que ele achava que ele estava fazendo o melhor para o seu Deus. Ele achava que ele estava fazendo um favor matando crentes, como Jesus antes já tinha previsto que isso iria acontecer. Eu quero te dizer que às vezes o zelo nos cega, e nós não conseguimos enxergar os reais motivos, os reais motivações, determinações, anseios do nosso coração, que tem nos levado a fazer algumas coisas. Esse era o caso de Saulo. Ele não conseguia amar, ele não conseguia perdoar. Na verdade, não era excesso de maldade, era excesso de zelo. E se nós fôssemos estudar a análise dessa personalidade bíblica e na raiz, talvez até então ele achava que ele era um homem espiritual, um homem de Deus, um homem zeloso, que achava que estava fazendo a coisa certa. E aqui nos representa, muitas vezes nós achamos que, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós achamos, estamos convictos de estar fazendo a coisa certa, de estar fazendo a coisa do jeito que agrada a Deus. E o zelo às vezes tem nos cegado e nos tirado o amor que Deus esperava de nós em nossas decisões e atitudes. Ter muito zelo por áreas da sua vida não irá fazer você acertar sempre. Nós podemos estar fazendo a coisa errada em nome do zelo por Deus. Às vezes você está tão zeloso por certos princípios, pelo casamento, pelos filhos, os princípios da sua casa, e esse zelo por coisas que você acha que está agradando a Deus, está afastando sua família de você, está afastando o seu cônjuge, está afastando os seus filhos, e você acha que é porque você é zeloso pela palavra. Mas esse zelo pode estar cegando tanto, que você não percebe que está faltando aquilo que Deus esperou que fosse primeiro. Jesus disse: eu queria que você amasse primeiro, eu queria que o amor estivesse em primeiro lugar, naquilo que você faz,
naquilo que você decide, naquilo que você fala, nas suas escolhas. E como Saulo, muitos cristãos podem ter a mesma experiência, eu e você, de ter a cabeça dura, de achar que nós estamos no caminho certo, achar que estamos fazendo a coisa certa, achar que estamos fazendo do jeito certo, falando do jeito certo, achamos que Deus está conosco naquilo, enquanto Ele não está. Isso nos faz cabeça dura, de acharmos que nós somos tão sinceros, convictos, e nós estamos lá achando que eu devo continuar fazendo do jeito que eu estou, sem perceber que Deus não está comigo nessa empreitada, que há uma cegueira disfarçada de um zelo, ou de um orgulho, ou qualquer outra motivação, ou anseio do seu coração que tem levado você a fazer isso. Por que Saulo perseguia as famílias, os cristãos e a igreja? Não é porque ele era mau, é porque ele se achava zeloso pela lei que ele conhecia. Ele era um fariseu, ele conhecia o Velho Testamento, e o caminho, os discípulos, era uma ameaça para aquilo que ele tinha de vida, sua estrutura. Ele tinha um óculos que ele enxergava o mundo daquela maneira, e agora tinha um movimento chamado Caminho, os discípulos de Jesus de Nazaré, que estava balançando a estrutura religiosa que ele tinha aprendido com seus pais. Como conhecedor da Bíblia, ele sabia que a heresia e a idolatria poderia fazer com que uma nação pudesse ser afastada do Senhor, ou estivesse debaixo de um julgamento. Ele já sabia que os seus antepassados judeus, sua família no passado, tinha sido levado exílio para a escravidão, então agora ele não queria isso novamente. Então o zelo dele falava o quê? Eu conheço os profetas. Quando começava um movimento de heresia, de idolatria, o povo era levado cativo, então ele não queria novamente. Então agora ele está lutando com todas as suas forças, para que a vontade de Deus fosse cumprida, protegendo a sua estrutura, da qual ele achava que era o certo. Ele pensava: esse povo só vai crescer, só vai avançar, se passar por cima do meu cadáver. Imagina um camarada cabeça dura, a tal ponto, que ele passou por cima do cadáver de Estevão, o primeiro mártir, aos seus pés, e tantos outros. Isso nos mostra que aqui está um cabeça dura de verdade, convictamente cego, convictamente e sinceramente no erro, mas dizendo: eu vou no nome do Deus de Israel, e eu vou matar esse povo, eu vou prender esse povo. Às vezes nós temos crentes desse jeito, estão cegos, estão com a cabeça dura, e eles estão quebrando tudo, achando que aquilo que eles estão fazendo, o caminho da qual eles estão indo, é o caminho que agrada a Deus, é o caminho certo. E eles não estão vendo as consequências de morte, dos rastros deixados para trás, de palavras duras dentro de casa, de palavras duras com os filhos, com o cônjuge, com os pais, com os irmãos da fé, com os pastores. E eles estão zelosos por algo que eles acham ser o motivo certo pela qual lutar. Isso era tão claro que ele então vai buscar cartas de autoridade com os fariseus. Ele tinha autoridade agora, ele era legítimo naquilo. Ele falou: não sou contra a lei. Ele tinha autoridade para fazer aquilo, e tinha autoridade no que fazia. Então ele achava que ele estava dentro dos seus direitos, ele tinha motivos justos, ele estava respaldado pelas autoridades religiosas da época. E a isso fazia com que ele estava mais convicto que estava certo, mas mais convicto do seu erro, achando que estava agradando a Deus. Às vezes nós temos algo que nós achamos que é legítimo, que está nos respaldando. Você tem o direito para aquilo. Você acha que a justiça própria te dá direito. Você fala: eu estou dentro da minha razão, e é por isso que eu vou continuar fazendo, continuar falando, até que Deus intervém e leva você para o caminho de Damasco. E o que acontece no caminho de Damasco? Deus te para, Deus faz você cair por terra. E Deus, no caminho de Damasco, Ele sabe lidar com os cabeças duras. Se você não se quebranta para ouvir a voz de Deus antes, Ele vai te colocar nesse caminho, aonde Ele vai colocar um muro na sua frente, e você vai levar um choque, dar de cara na parede. A luz vai resplandecer, e o Senhor vai falar para você duramente: por que você me persegue?
porque você está contra aquilo que eu queria fazer. Nós precisamos nos encontrar muitas vezes em Damasco, que é o lugar de confronto com Deus. Não é confronto com o diabo, não é confronto com demônios, é Deus parando você. É Deus permitindo você quebrar a cara, cair por terra. A comitiva deu errado, o caminho deu errado, a viagem deu errada, e agora Deus fala, vamos ajustar as coisas, vamos alinhar as coisas antes que seja tarde demais. Deixa eu te dizer, há momentos que nós temos tanta certeza, nós temos tanta convicção, nós temos tanto achismo, nós achamos que estamos certos, enquanto Deus está nos dando sinais. Ele usa alguém, um pequenino, um marido, a esposa, um líder, um pastor, uma criança, usa um jumento para parar você e falar, você está errado, você está com uma motivação errada, você tem uma ferida na sua alma, você tem um problema a ser lidado, você está agindo com motivações não curadas, você precisa ir jogar sal na fonte para curar o que está fluindo da sua alma. Mas você ouve aquilo e você fica bravo igual Saulo, dizendo, não, eu não tenho nada disso, eu não estou enfermo na alma, eu não tenho problema nenhum, eu faço assim, é porque eu sou muito zeloso pelo Senhor, eu faço assim, é porque Deus sabe o quanto eu quero ser um crente de verdade, quanto eu quero acertar. E às vezes você está tão sinceramente cego, errado. Você não tem um nível de engano e cegueira em áreas da sua vida que você está na direção errada, no caminho errado. Jeremias 17, verso 9, o profeta revela uma verdade sobre o nosso coração. Enganoso é o coração. Vamos ler esse texto bem alto? 1, 2, 3 já. Enganoso. Quem o conhecerá? Há um Deus que conhece o seu coração, que diz, eu te sondo, te conheço. Ele esquadrinha o seu andar e o seu deitar. Nós precisamos que essa luz revele o que você não está vendo dentro de você. Há um eu que você não conhece ainda. Eu quero chamar desse eu cego de cabeça dura. Cabeça dura é quando Deus está usando algumas ferramentas, um martelo, usando um alicate, Ele está usando algo e está batendo e está permitindo situações, e você continua a cabeça dura. Então Deus manda uma bazuca, Ele manda o resplandecer de uma luz que ofusca você e te deixa cego e te lança ao chão. O caminho de Damasco é o lugar espiritual onde Deus nos lança no chão, e Ele permite a cegueira. Em Atos 9, verso 6, depois dessa experiência, a Bíblia fala que ele se levanta. Jesus manda ele se levantar. Atos 9, 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aonde vou te dizer o que convém fazer. Você estava fazendo a coisa errada, Saulo. Você estava fazendo tudo errado, Saulo. Você está trocando os pés, Saulo. Mas agora eu vou enviar alguém que vai te falar o que fazer. Muitas vezes quando Deus desmorona o seu mundo, e Ele fala para você, o que você estava fazendo está errado, o que você estava falando está errado, o caminho que você estava andando está errado, e agora você fala, então, o que convém fazer? Esse é o lugar de Damasco. Verso 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Paulo, depois em Atos, mais para frente, ele conta que os companheiros de viagem também caíram por terra. É como Jonas, quando Deus quer parar você, às vezes não é só você que quebra a cara, é a família inteira, é o casamento inteiro, é os filhos inteiros, pela rota de colisão que você estava andando. Verso 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Depois nós vamos descobrir que foram 3 dias de jejum e oração, que ele buscava a Deus. Mas eu quero te dizer que às vezes Deus te cega de propósito. Cegueira é quando Deus te tira o norte e você fica sem saber o que convém fazer. A cegueira, quando Deus parece que faz com que as coisas desmoronam, ela é um reflexo daquilo que já estava acontecendo dentro de nós. A cegueira espiritual é um reflexo daquilo que nós já estávamos fazendo. Deus simplesmente te mostrou a cegueira que você não via. Saulo estava cego por muito tempo e não sabia que era um cego andando, e Deus falou, deixa eu te mostrar o quão cego você está.
E agora ele tinha que ser guiado pelas pessoas, porque ele não conseguia ver nada. Imagina a sensação de você sair daqui com uma venda nos olhos e não saber acertar a porta de saída. Era a sensação de Saulo que ele passou. Aqui Deus nos mostra as ferramentas que Ele usa para lidar com cabeça dura. Como que Deus trata com cabeça dura? Lança ao chão, quebra a cara dele, no bom sentido, com muito amor. Mas Deus vai revelar que Ele não está trabalhando só na queda, mas Ele já estava trabalhando com amor antes da queda, durante e após. Deus está mostrando que tinha um propósito. Deus nos leva para a zona de desconforto, a zona de ficar perdido, necessário ser guiado por alguém. Sabe, quando Deus te coloca uma sensação que você precisa de um aconselhamento urgente, você precisa que alguém ore por você, você precisa de ajuda, porque parece que você perdeu o norte, alguma coisa aconteceu, foi uma pancada, que fez com que você tivesse que parar. E muitas vezes nós achamos que isso é coisa do diabo, é o levante do inferno. Pastor, está tudo dando errado, parece que Deus colocou uma parede, a minha vida financeira parou, o ministério, a minha vida sentimental, o meu casamento. E Deus fala, para, porque é necessário alinhamento. Então descubra algo em Deus. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, Ele está no controle o tempo todo. Você pode dizer amém? E Deus tem um propósito em cada situação. Até mesmo quando você aprontou e pisou na bola, lá em Romanos o apóstolo Paulo revela que esse Deus é poderoso para transformar até aquilo que seria ruim na sua vida para o seu bem. Aleluia! Você está feliz com isso? Deus tem um propósito quando você cai do cavalo. Deus tem um propósito quando você quebra a cara. Deus tem um propósito quando você fale financeiramente. Deus tem um propósito numa crise conjugal. Deus tem um propósito até mesmo quando você foi para a lama e pecou. Deus tem um propósito porque Ele é Deus de propósito. Você não pega Deus de surpresa. Tudo Ele tem no controle das suas mãos. Se você entrega a sua vida para o Senhor, Ele reverte aquele caminho de ruína e faz tudo cooperar para o seu bem. Você pode aplaudir esse Deus? Quem diz amém para isso? Mas é maravilhoso quando o operar de Deus e as ferramentas de Deus de nos tratar, de nos quebrar, gera o alvo. O que Deus espera no caminho de Damasco dos seus Saulos? Ele espera um coração quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza. Tem algo que para os céus, é quando vê um coração genuinamente quebrantado diante dos pés do Salvador. Os céus param, porque Deus tem uma promessa no Salmo 51 a Davi: eu nunca vou rejeitar o coração quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, isso agrada o meu coração. No caminho de Damasco, Deus espera Saulos quebrantados, e aí Ele começa a trabalhar. Quando você se quebranta, no momento que Deus te parou, permitiu uma queda, caiu do cavalo, em Atos 9, verso 10, vamos ver o trabalhar de Deus. Enquanto ele estava sendo guiado para Damasco, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Deus sempre tem os seus Ananias, aleluia. Deus sempre tem ferramentas, sempre tem algo nas mãos. E disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Muitos têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. Quando Deus permite você cair do cavalo, não é porque Ele abandonou você, mas é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele não desistiu de você. Quando Ele sabe que você está no caminho do erro, equivocadamente cego, achando que está sendo zeloso, Ele ama você, e Ele então permite algo parar você, para te revelar que Ele te escolheu para um propósito maravilhoso. Deus tinha um propósito na vida de Saulo, amém?
Deus disse, Ele é um instrumento escolhido. Fala para quem está perto de você, você é um instrumento escolhido do Senhor. Você, querida irmã, é um instrumento escolhido do Deus Altíssimo. Você recebe isso, amém? Mas para instrumentos escolhidos serem usados por Deus, é necessário ter visão aberta. Deus não pode usar pessoas cegas. A Bíblia fala que por falta de revelação o povo perece. Quando não há profecia, o povo perece. Cegueira não é de Deus. A escuridão não é de Deus. Deus pode até usá-la para revelar o nível de cegueira espiritual. Mas Deus sempre está preparando um plano, usando os seus Ananias, usando os seus meios para te restaurar a visão. O propósito de Ananias é, vai lá e ora por ele, e ele vai ter a visão restaurada. Eu profetizo que está vindo o tempo de Deus restaurar a sua visão profética, a visão pela qual você nasceu, a visão da qual Deus te deu, a visão do seu ministério, do propósito eterno de Deus para a sua vida. Deus vai te restaurar a visão do seu casamento, vai restaurar a visão da sua família, vai restaurar a visão do seu filho que está perdido, que está fora da promessa. Virá tempos de visão. Visão é algo profético. O profeta vê o que ninguém está vendo. Deus vai te mostrar o que Ele está preparando, o que está por vir. O Espírito Santo é uma promessa que disse, e Ele vos anunciará aquilo que está por vir. O Espírito da profecia está dentro de você. Deus não te fará ficar perdido, mas Ele vai te preparar para coisas grandes que Ele está preparando. Você pode vibrar com isso e glorificar o eterno Deus. Mas como que Deus então restaura a visão de alguém cego, de alguém equivocado? Deus restaura a visão, espiritualmente falando, é quando Ele consegue mudar a sua maneira de pensar. Isso é chamado de metanoia. Romanos 12:2 é chamado de arrependimento. Em Atos 26, verso 4, nós vemos que a restauração da visão de Saulo, que foi literal, mudou a mente daquele fariseu, mudou a mente daquele zeloso cego. Atos 26, verso 4, ele vai contar agora na sua perspectiva, testemunhando para o rei Agripa, e ele fala, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Saulo achava que ele era o cara, até ele cair do cavalo, até ele quebrar a cara. Ele começa a testemunhar da maneira da qual ele se via. Ele falava, eu achava que eu era o mais zeloso da seita, eu era o mais conhecedor das Escrituras. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Quando Deus percebe caminhos de soberba na sua vida, seja no ministério, seja na vida espiritual, seja financeiramente, seja profissional, quando Deus acha que você está se achando cara, Ele está preparando um caminho de Damasco para você, porque Ele ama você. Quando Ele faz você cair do cavalo, é para você cair antes do abismo, porque soberba precede a ruína, precede destruição, precede o precipício. Então antes de cair no precipício, Ele faz você cair antes para salvar você. Aleluia. Nós tínhamos um Saulo tão arrogante, tão orgulhoso, um zelo cheio da sua religiosidade. E no verso 14, Atos 26, Saulo conta assim, e caindo todos nós por terra. Agora ele conta que não foi só ele que caiu, os seus companheiros também. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Repita comigo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Pastor, que frase difícil. Isso é um termo grego, é um provérbio grego, que significa, não vale a pena resistir, senão sofrerá mais. Vamos contextualizar, para de dar murro em ponta de faca, você vai furar a mão. Esse provérbio é uma revelação que Paulo disse, eu era cabeça dura demais, dura.
E Deus sabe tratar com gente cabeça dura, porque dura coisa é recalcitrar. Cabeça dura, dura coisa. Se você tem a cabeça dura, Deus tem a ferramenta mais dura ainda para quebrantar você. Mas terrível é quando você cai nisso. É quando você é tão cabeça dura para enxergar os seus erros no seu casamento, com seus filhos, no ministério, com os irmãos. Você está cego pelo orgulho, cego pelo zelo, sem amar, sem se quebrantar, sem pedir perdão, sem renúncia, sem quebrantamento. Então Deus te leva para o caminho de Damasco, onde Ele quebra você. E é lá que você fala: eu estava errado, eu não sabia, eu estava cego. Lembra daquele hino do cantor cristão? Ó, quão cego andei, e tão longe vaguei, longe do meu Salvador. Deixa eu te dizer, Atos 26, 9, Paulo fala: na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Olha para esse texto, olha o que Saulo está falando, depois de mudar a mente. Na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, porque ele era uma pessoa boa, porque ele era um judeu zeloso, ele não era uma pessoa má, sanguinário, assassino, não era um psicopata, não está lidando com uma pessoa de má índole, não tem um caráter destruído, não, é um bom judeu que cresceu num lar estruturado, criado nas ordenanças de Moisés. Está um menino que decorou o Velho Testamento, estudioso, obediente aos pais, ele era o melhor, e o orgulho toma, ele fala: me parecia que eu deveria fazer. Talvez você está chegando em momentos que você vai falar: me parecia que o que eu fazia era certo. Pastor, parecia que aquilo que eu falava era correto contra os meus filhos, parecia que o jeito que eu lidava com a minha esposa era certo. Fala para quem está ao teu lado: para de dar murro em ponta de faca. Fala para ele: para de dar murro, se renda e fala: eu não sei, Saulo, eu não sei o jeito certo. Deus, qual é o jeito certo? Sempre o Senhor vai te mostrar o jeito certo, sempre será do jeito de Deus, porque o jeito dele é certo, é perfeito. O Senhor, Ele vai te mostrar o jeito certo quando você se quebrantar. Deus manda os Ananias para restaurar a visão e para mostrar o jeito certo. Deus sempre levanta Ananias quando pessoas quebrantadas querem ser curadas da cegueira espiritual, de todo engano, porque toda queda tem um propósito. Deus nos coloca numa zona de desconforto para nos dar um propósito e te mostrar que você não é dono de nada, você não é o dono da verdade, você não sabe fazer do jeito certo. Então entra Deus e fala: eu estou no controle e eu quero te mostrar qual é o jeito certo. Ele quer tratar com orgulho e com a falsa humildade. Ele quer tratar com coisas que Ele não agrada no caminho de Damasco. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: sempre que você achar que algo na sua vida que está prosperando, que está dando certo, é por sua causa, pela sua capacidade, porque você é melhor, porque você é o cara, se prepara, porque você está a prestes de entrar numa plaquinha: caminho de Damasco. A visão distorcida é uma decisão equivocada. Eu vou repetir: visão distorcida te leva às decisões equivocadas. Sempre que você tiver uma visão distorcida, não está vendo muito bem, você tomará uma decisão equivocada. Atos 26, verso 9, quando ele fala que parecia que estava fazendo coisa certa, no nome, contra o nome de Jesus o Nazareno, ele fala assim no verso 10: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Por mais que não era ele que passava a faca no pescoço, é ele que dava o voto, falando: mata. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até os até a blasfemar. O que é blasfemar contra Jesus? Ele colocava uma espada no pescoço e fala: eu vou matar sua esposa, nega Jesus o Nazareno, e ela vive. Então a blasfêmia era o crente, o pai, falar: não creio que Jesus é o Filho de Deus, e não creio que Ele morreu na cruz por mim, e eu renego, eu não quero mais seguir o caminho. E aí ele então deixava a família viver, e aquela pessoa vivia sobre a blasfêmia de ter negado a Cristo.
E ele diz: demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. E ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Todas as vezes que eu estou indo no caminho errado, cego, achando que eu estou fazendo algo para Deus, e não é a vontade dEle, eu estou indo contra a vontade de Deus. Eu estou perseguindo algo da qual Deus queria liberar sobre a minha vida. Mas eu quero te falar que o caminho de Damasco é um caminho de amor, onde toda soberba cai na estrada de Damasco, toda cegueira cai na estrada de Damasco. Damasco é o lugar onde Deus reorganiza as ideias e abre a sua visão, organiza tudo dentro de você, coloque em ordem o seu mundo interior, e é ali onde Ele te dá uma nova visão. Que visão é essa? Acompanhe o texto, verso 19 agora, pula comigo aí. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga comigo bem alto: eu não fui desobediente à visão celestial. Ele falava que ele achava que tinha uma visão, a visão era dele, a visão era da sua religião, do seu zelo, do seu orgulho. Mas agora que ele foi tocado pelo brilho celeste da revelação do Espírito Santo de Deus, ele fala: tem uma visão celestial. Sempre Deus tem uma visão acima da sua. Você tem a visão terrena, mas o Senhor tem a visão celestial para você. Há uma visão celestial para o seu casamento, há uma visão celestial para a sua vida financeira, há uma visão celestial para a sua saúde, há uma visão celestial para o seu ministério, há uma visão celestial para o seu futuro. Amém? O que eu preciso? Troque a visão terrena pela visão celestial. A visão terrena está dizendo que seu casamento acabou. A visão terrena está dizendo que a sua vida está acabando, que você está doente. A visão terrena diz que sonhos acabaram, mas existe uma visão celestial, da qual Deus resplandece e diz: eu não desisti de você. Você é um instrumento escolhido para mim, e eu vou te usar para anunciar a minha glória. Você se empolga com isso, amém? O Espírito Santo está falando com você. O que eu preciso? Diga para quem está perto de você: agarre a visão celestial. Você precisa de deixar Deus usar os Ananias, usar instrumentos para orar por você, aconselhar você, tocar você, para curar você e te trazer visão celestial. Geralmente quando Deus quer mudar a nossa visão, Ele usa pessoas, porque é muito orgulho de alguém trancar no quarto e dizer: eu não preciso de ninguém, eu sou o cara. Manda o anjo, Senhor, como o Senhor já fez com profetas. Eu não preciso abrir meu coração, nem reconhecer que eu estou errado, nem preciso de terapia, nem preciso de ajuda, nem preciso de ninguém para me aconselhar. Não, eu sou bom o suficiente, é eu e Deus. Entra aqui, Senhor, e faz o negócio completo. E Deus fala assim para você: eu não ajo assim. No caminho de Damasco, o mesmo Jesus que fala com ele poderia ser o mesmo Jesus que está falando: Saulo, por que você está me perseguindo? Poderia ser o mesmo Jesus ali que fala: fica de pé, eu vou curar você. Você está cego, para eu te mostrar quanto você estava cego, mas agora você está quebrantado, que bom que você creu em mim, então agora eu toco em você, seja curado. Não, Jesus fala assim: você vai para Damasco, você vai ficar 3 dias lá, eu vou levantar um homem chamado Ananias, e eu vou enviar ele lá na casa que você está, e eu vou mandar ele orar por você. Ele vai tocar você, ele vai ministrar na sua vida, ele vai te ensinar, ele vai te aconselhar, ele vai te batizar, e aí você vai ser curado. Jesus, por que tudo isso? Não seria tão simples aqui no Damasco? Manda o anjo, manda a luz, porque Deus sabe
os níveis de orgulho, estruturas de orgulho que você tem, e ao invés de Ele fazer do jeito extraordinário, espetacular e sobrenatural, Ele faz do jeito mais simples para quebrar você. Ele vai usar um pequenino, uma criança, Ele vai usar um novo convertido, Ele vai usar um não crente, Ele vai usar o vizinho endemoniado, Ele vai usar aquele que você não gosta, aquele que persegue você no trabalho, Ele vai usar gente que você nunca esperava. Ele vai pegar os pequenos Ananias da vida para levar até você e confrontar você e orar por você, para que você seja curado de toda a estrutura de orgulho que cega a sua vida. Para isso ninguém fala amém, né? Mas é assim que Deus age. No caminho de Damasco, Deus nos mostra princípios de como que Ele age, de como que Ele arranca a cegueira. Eu poderia falar tanto sobre isso, mas eu quero te mostrar agora que Paulo diz assim, em Atos 26, 19: eu não fui desobediente à visão celestial. Verso 20: mas eu anunciei, primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ele usa arrependimento. Arrependimento é a palavra grega chamada metanoia. Metanoia é a mudança de mente, mudança na maneira de pensar. É Romanos 12, 2. É Paulo que foi transformado pela metanoia do Espírito. E ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente tem que ser renovada, pensamentos novos, pensamentos renovados. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Coloca a mão na cabeça e fala: muda a minha maneira de pensar. Talvez Deus está bloqueando tantas áreas. Você não está vendo o ministério fluir, você não está vendo coisas romper, porque você está lutando com coisas cegas, pontos cegos, cegueira na dureza do seu coração, em não ir pedir perdão, em não ir se quebrantar, em não voltar atrás aonde você caiu. E Deus fala: eu estou tocando em você. Até quando você vai ser cabeça dura? Para que o tombo seja grande, ou seja forte demais. Para quê? Para que haja metanoia, para que haja arrependimento, mudança de pensamento. Todo problema que você tem, quantos têm problemas aqui hoje? Levanta a sua mão. Você tem algum problema? Quem não levantar a mão, vai lá e derrama um caminhão de problema para ele. Fala: já que você não tem, cuida dos meus. Fala para ele: eu tenho tanto para você cuidar. Dá o cheque que vai cair amanhã, que você não tem saldo na conta, e ele paga para você. Olha para o seu irmão e fala: você tem problema? Todo problema que você tem é um problema de sabedoria. Você não sabe como resolver, você não sabe como lidar. Todo o problema que você tem criado, foi criado por situações que você não soube como fazer o certo, do jeito certo. Você se envolveu em coisas que você não sabia. O seu casamento está desse jeito, porque você não sabe o jeito certo de lidar, de arrumar, de consertar, de restaurar. E pessoas ficam desesperadas por saber usar a chave certa e destravar um problema que você está lidando, seja financeiro, seja espiritual, seja de relacionamento. Então, se alguém chegasse para você e falasse assim: vou te dar um curso, 7 passos de como destravar essa área da sua vida. Talvez se você tivesse um dinheiro, você investiria muito e fala: eu te pago, me conta a maneira, se isso vai mudar o meu casamento, se isso vai mudar a minha saúde, se isso vai mudar essa área da minha vida, eu pago para você. Porque nós queremos então saber o jeito certo de fazer. Mas graças a Deus que você não precisa pagar, o preço já foi pago lá na cruz, e Deus derramou o espírito de sabedoria e graça, o espírito de temor. Ele veio para habitar dentro da sua cabeça e te dar a mente de Cristo. E se você se quebrantar, a Bíblia diz que Ele te ensinará todas as coisas. Você ouvirá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você tem um Deus que guia você, Ele é o teu bom pastor, e Ele está com você no vale de sombra da morte, e Ele te guia para pastos verdejantes. Ele vai te guiar para o sucesso, aleluia. Mas eu preciso parar de dar murro em ponta de faca, em recalcitar contra os aguilhões. Eu preciso me render e ser quebrantado como Davi, para dizer: Senhor, me dá a tua visão celestial. Senhor, me mostra a visão celestial. A visão celestial, ela só é revelada
quando você abre mão da visão errada, da visão terrena. Quando você se arrepende dizendo: Senhor, eu achava que eu estava certo. Senhor, de verdade eu estava sinceramente errado, equivocado. Quantas pessoas idólatras que idolatram e adoram imagens, são sinceras naquilo, porque não conhecem a verdade do Evangelho. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade, ela muda a sua maneira de pensar. Talvez você está lidando com seu marido do jeito errado, e está orando ainda. Vai, quebra o pau, fala com os filhos, e você se acha certo e santo, e fala: é desse jeito mesmo, falei do jeito que Deus quer. Eu já passei tanto isso na minha família. Eu venho de um berço evangélico, você sabe disso. E quantas vezes eu via nos meus familiares lidar de um jeito terreno, errado, carnal, com a Bíblia na frente, dizendo: está escrito na Bíblia. E quantas vezes eu errei com a minha esposa, não obedecendo a palavra de Deus, que me fala que eu devo amá-la como Cristo amou, esperando dela uma submissão, ou tantas coisas, tanta pressão, e falei para ela: porque está escrito na Bíblia. Quantas vezes você acha que, da maneira que você lidou, levava você a orar, e a sua consciência parecia estar tranquila, até que você via que não está vendo o resultado, a coisa não está mudando, Deus está travando você. Você vai esperar cair do cavalo? Cutuca o seu irmão e fala assim: não espera cair do cavalo, dá a meia volta, puxa aí a rédea. O que é se converter ao Senhor? Se converter, eu preciso me converter todo dia. Conversão é estar andando por um caminho, e Deus te deu uma revelação que aquele é o caminho errado, e você converge. Você já tirou carteira de motorista? Converge à direita, converge à esquerda, você muda a direção. Tem muitas áreas da sua vida que você precisa se converter, mudar a direção. Muda o jeito que você está lidando, muda o jeito que você está falando, e Deus vai trazer um rompimento naquela área. Você vai ver que a sua vida vai mudar, vai destravar, vai crescer. O seu ministério, sua vida financeira, todas as áreas da sua vida muda quando você muda por dentro. Você pode dizer amém? Levante uma das suas mãos e fala: Senhor, muda a minha maneira de pensar. Algumas vezes Deus usava situações para me mostrar áreas que eu não queria enxergar. E eu achava: não, está errado, não é assim. Quantas vezes estão orgulhosos diante de mentores, discipuladores, pastores, pessoas que podem falar a minha vida. Eu ouvi um conselho, eu ouvi uma afirmação, uma direção, e eu falava: não, você está errado. Não, você não entendeu bem. Não, eu me justificava. Quem é muito bom em desculpa é péssimo em arrependimento. Quem é muito bom em justificativa é muito péssimo em se quebrantar. Sabe, às vezes pessoas podem estar falando algo em sua vida que o todo não é verdade, mas há uma frase que nós falamos por mais de 15 anos aqui na igreja, que quando você for criticado, acusado, alguma pessoa criticar você, falar alguma coisa, se tiver 1%, 0,5% de verdade naquilo, aquilo pode fazer você crescer, aquilo pode fazer você avançar. Se falaram que você não foi tão amoroso, que você não foi tão paciente, que você não foi tão aquilo outro, e você fala: mas Deus, o Senhor sabe o quanto me humilhei, o quanto pedi perdão. Mas se ainda assim afirma, Deus pode fazer com que 0,1% na sua vida mude e cresça. Então em todas as coisas Ele faz cooperar para o seu bem. Até mesmo criticado, atacado, perseguido, a Bíblia fala que tudo coopera, porque o final daqueles que servem a Deus é vida abundante. Aleluia! Deus vai fazer você crescer no quebrantamento. Então está na hora de você ouvir Deus. E se Ele mandar você parar em caminhos que Ele não está aprovando, nas rodas de conversa de amigos que Ele não aprova o que você fala, a maneira que você trata, a maneira que você critica, a maneira que você fala dos irmãos, dos líderes, da sua família, Ele fala: para, eu não aprovo isso. E quando Deus manda parar, Ele está dando sinais de amor, dizendo: muda o caminho, se converta, antes que você quebre a cara, antes que seja necessário cair do cavalo, ficar 3 dias cego, Deus mandar chamar um Ananias para curar você. Mas talvez hoje eu estou sendo o seu Ananias. Hoje Deus pega o menor e o mais pecador,
para falar que Ele quer mudar a sua história nesse domingo à noite. Ele quer mudar seu futuro, Ele quer mudar a sua vida espiritual, o seu casamento. Eu não sei as áreas, mas Deus sabe as áreas aonde Ele quer tratar. Ele está te colocando hoje no caminho de Damasco, dizendo: olha, está na hora de você se quebrantar e buscar ter a visão celestial. Eu quero encerrar te dizendo que você não conhece a sua alma. Você precisava talvez de uma terapia grandiosa, entrar numa uma análise psíquica, conhecer o seu eu interno. Você vai conhecer áreas que talvez você não sabe. Você não conhece a você, o coração é enganoso, diz a Bíblia. Mas eu quero te dizer uma coisa: há um Deus que conhece o mais profundo da sua vida, que habita dentro de você. Ele te conhece mais do que você mesmo, e Ele pode te revelar coisas que você não sabe. E Ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus quer te trazer revelação, amém? Você crê? Revelação. Tirar toda cegueira, toda venda dos seus olhos, trazer revelação. E talvez tenha áreas ainda que não foram totalmente curadas, não foram totalmente tratadas, e você é tão orgulhoso dizendo: não, Deus já falou comigo isso aí, já tem 50 anos, e eu vou ficar voltando nisso. Tenha humildade e paciência, pode demorar 100 anos. Deus está trabalhando em você porque tem uma eternidade que te espera. Você vai reinar com Cristo, você vai governar cidades com Jesus. Você é discípulo, você resplandece a glória de um Deus perfeito, até que cheguemos à unidade perfeita da varonilidade. Ser como Ele é o seu alvo, amém? Então diga comigo: vale a pena. Deus está tratando, lapidando você, moldando você. Não desanime no processo. Você vai ficar pronto, aleluia. Daqui a pouco você está resplandecendo como o sol ao meio-dia, mas hoje pode ser como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. Mas o seu dia perfeito nessa área está chegando. Deus está trazendo o sol da justiça para resplandecer no meio das trevas dessa área. Mas não desanime, vá até o fim. Fala: Senhor, dá-me a visão celeste. Só que alguns querem hoje que no caminho da visão celeste Deus mande um anjo, ou Ele venha resplandecer lá do seu quarto e mande uma luz dizendo: Daniel, Daniel, por que você continua fazendo isso? E você fala: pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus assim. Enquanto a voz de Deus está calada na prateleira, está desligada, está lá fechada. Se esse livro, se você crê que é a voz de Deus, estiver fechado em cima da sua estante, da prateleira, estiver lá, ele se tornará como qualquer um outro livro que você tem na estante. Mas esse livro aberto, sendo lido, sendo alimentado, ele é a palavra viva de um Deus que resplandece. A palavra viva de Deus, ela fala quando você se alimenta da palavra. Sabe por que você não está ouvindo a voz de Deus? Diga para quem está ao teu lado: porque você não está lendo a Bíblia. Você tem coragem para falar isso para o seu irmão? Você não está lendo a Bíblia? Então você não ouve a Deus. Mas eu declaro que todas as vezes que você abrir a Bíblia e começar a ler e a se alimentar, Deus vai brilhar a glória dele através das Escrituras. A palavra rema se tornará logos, e você vai ter experiência de falar: Deus está falando comigo nesse dia. Precisamos voltar para as Escrituras. É aqui que a sua mente é renovada, é aqui que os seus pensamentos mudam. Deus vai trazer visão celestial para você. Você crê? Você quer isso para a sua vida? Fica de pé no seu lugar, levante as suas mãos e fala: Senhor, tira toda a cegueira. Eu quero me quebrantar diante do Senhor. O Senhor pode me levar para Damasco, mas tira, arranca a cegueira. Eu quero me converter de todo mau caminho. Eu quero me voltar para Ti. Se essa palavra falou de uma maneira muito específica com algum irmão, você está com aquela sensação dizendo: parece que só tinha eu aqui essa noite. Ou você que está em casa talvez, e você quer fazer algo de fé, sai do seu lugar e vem aqui para esse altar. Você que está em casa, se ajoelhe, faça algo aí, mas se mova no mundo espiritual dizendo: Senhor, assim como Saulo moveu, eu também estou me movendo para sair de toda a zona de cegueira. Se alguém quiser sair do seu lugar e vir aqui para o altar, podemos ter um distanciamento porque é bem grande aqui.
sai do seu lugar e fala: eu me rendo, Senhor. Enquanto o ministério vai adorar, eu queria que você não cantasse, mas por alguns instantes você vai orar mediante essa palavra. Se Deus está falando com você, deixa Ele completar a obra que Ele começou nessa noite. Começa a orar, começa a orar. Quebrantados diante da tua presença. Os irmãos que estão aqui no altar, os que estão aqui no prédio da igreja, na galeria, os que estão nas suas casas agora, nós estamos mediante a palavra proclamada, que cremos que vem da tua boca. Senhor, se nós estamos no caminho de Damasco, trata conosco, arranca a cegueira, arranca aquilo que eu não enxergo, arranca, Senhor, aquilo que eu estou convictamente errado, sinceramente errado. Fala: Senhor, humildemente eu quero falar, me mostra o jeito certo, me mostra o que eu estou fazendo de errado, mostra, porque tem áreas travadas, tem áreas paradas. Comece a orar, o Espírito Santo está ouvindo você. Há poder na sua oração, não pare de orar, não pare de se render. Fala: Senhor, eu quero me abrir e falar, não vai ser mais do meu jeito, vai ser do seu jeito. Eu me rendo. Você pode falar isso? O gesto de se render é levantar as mãos, como alguém que fala: está tudo rendido. Ah, eu me rendo, Espírito Santo. É do seu jeito e não do meu. Fala: eu me rendo, em todas as áreas, eu me rendo. Ah, quebra meu coração, Senhor. Começa a orar, começa a orar. O Senhor está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo a sua oração. Senhor, eu me rendo, não vai ser mais o meu jeito. Pega a tua voz e fala: é do teu jeito, Senhor. É do teu jeito, Senhor. Sim, é do teu jeito, Senhor. Não mais do meu. Do meu jeito está errado. É do teu jeito. Começa a orar. Começa a orar. Começa a se render diante do Senhor. Fala: Pai, é do teu jeito. É do teu jeito. Começa a orar. Sim, Senhor, é do teu jeito. Nós nos rendemos nessa noite. Fala: Senhor, pode entrar. Resplandeça a tua luz. Se você está com alguém da sua família, eu queria que você orasse pelo seu familiar, pelo cônjuge ou pelo filho. Para ele você pode chegar mais perto, encostar a sua mão e orar com sua família, dizendo: Senhor, resplandece a tua luz de revelação na minha casa, no meu casamento, mostra a tua vontade. Nós nos rendemos como família. Ora aí, ora com alguém perto de você, da sua casa. Fala: Senhor, nós nos rendemos. Você que está em casa, você pode orar. Você pode se render diante do Senhor nesse mover, nessa noite.